Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vou fazer uma live sobre ondas gravitacionais, e que é um tema super importante dentro da parte de astrofísica relativística, e porque é um tema em alta hoje. A gente está conseguindo fazer uma série de observações super interessantes usando ondas gravitacionais. Hoje eu vou mostrar algumas para vocês. Eu vou primeiro contar um pouquinho sobre as ondas gravitacionais, explicar o que são, um pouco da história da detecção das ondas gravitacionais, etc. E depois eu vou falar das novidades dessas descobertas que a gente tem feito, tá? E tem umas coisas bem bacanas aí que a gente tem descoberto, tá? Então vai ser legal. Faltava esse tema, não tinha como fazer uma semana da astrofísica relativística sem falar de ondas gravitacionais. Ia fazer falta, né? Ondas gravitacionais. Esse tema, gente, ele é interessante que, historicamente, essa parte de ondas, ela sempre foi muito importante dentro da astrofísica, e especialmente depois da descoberta das ondas eletromagnéticas, ou melhor dizendo, que da compreensão das ondas da luz como sendo onda eletromagnética. Vocês sabem que lá no final de 1800, segunda metade de 1800, entra na jogada aí o Maxwell, é um físico que unificou a chamada teoria eletromagnética, a teoria da eletricidade e do magnetismo. Dessa unificação do Maxwell, surgiu, ele demonstrou que os campos elétricos e magnéticos poderiam formar ondas que se propagariam. E essas ondas se propagariam à mesma velocidade da luz. Ele demonstrou isso teoricamente. E demonstrou, com o trabalho dele, né, abriu a possibilidade da gente gerar essas ondas. E aí começou, logo em seguida, com o Hertz e vários outros pioneiros da física experimental, a possibilidade de transmitir ondas de rádio, ondas eletromagnéticas e especialmente ondas de rádio. Então eu botei aqui uma foto, várias antenas aí de transmissão, né? Essa parte de ondas ganhou muita importância. E é interessante porque as ondas eletromagnéticas previstas pela teoria do Maxwell, né? Elas logo ganharam todas as áreas da ciência, da física e da engenharia. Mas teve um tipo de onda que a gente não imaginava que existisse nessa época, que eram as ondas gravitacionais. Em princípio, parece meio óbvio que se eu posso gerar uma onda eletromagnética, eu gero uma onda com campo elétrico e um campo magnético, eu também deveria poder gerar onda gravitacional, né? Mas há uma diferença muito grande entre a teoria do Newton, da gravitação, que era o que estava valendo nessa época, ainda nem se falava de Einstein nessa época, né? Então, havia uma diferença muito grande entre a teoria da gravitação do Newton e a teoria eletromagnética. A diferença é que a gravitação newtoniana, ela só imaginava, né, a força gravitacional como atrativa. E era um único campo. Então você não poderia gerar ondas com esse tipo de estrutura matemática, tá? Não havia possibilidade de ondas gravitacionais na mecânica newtoniana. Até porque se imaginava, né, até então, uma transmissão instantânea da força gravitacional na mecânica newtoniana. Mas o eletromagnetismo era bem diferente, porque ele tinha a força elétrica, além de poder ser atrativa e repulsiva, ela tinha um diferencial muito importante, que era a contrapartida da força magnética. A força elétrica e a força magnética são como duas faces da mesma moeda. E o Maxwell mostrou que se a gente consegue variar um campo elétrico ou um campo magnético, um gera o outro. Eu vario um campo elétrico e gero um magnético. Eu vario um campo magnético e gero um elétrico. Por isso, a gente conseguiu gerar ondas eletromagnéticas, que são a variação de um campo elétrico gerando um campo magnético, aí o campo magnético varia e gera um campo elétrico. Um vai gerando o outro. Tá? Não vou entrar nos detalhes disso, porque não cabe aqui, eu quero falar de ondas gravitacionais, mas eu quero dizer que, nesse momento da história da física, ficou claro que eletromagnetismo era bem diferente da gravitação, principalmente por causa das ondas gravitacionais. Mas aí entra na jogada o Einstein, né? Que, dando uma acelerada aqui um pouco, né? Em 1915, mais ou menos, ele divulgou os resultados do que ficou conhecido como teoria da relatividade geral, que é uma teoria da gravitação, uma nova teoria da gravitação.
Nessa teoria da gravitação do Einstein, a gravidade não é uma força como Newton imaginava, mas é uma deformação no espaço-tempo, como numa superfície de um lago, mais ou menos. E aí, se é uma deformação no espaço-tempo, como numa superfície de um lago, é possível gerar ondas gravitacionais, porque a gravidade tem uma característica totalmente diferente para o Einstein do que tinha para o Newton. Então, para o Einstein, se você gera perturbações regulares, você gera uma onda gravitacional, um campo que se propaga. É como nessa figura aqui que eu mostrei para vocês na segunda-feira, sobre nêutrons, né, estrelas de nêutrons e tal. Eu posso ter um par de duas estrelas, uma girando bem próximo da outra, e esse movimento vai gerar ondas de perturbação gravitacional, ondas gravitacionais que vão se propagar pelo espaço. Quanto mais densa, maior a gravidade desses objetos, e mais rápido eles girarem um em torno do outro, mais fácil vai ser para a gente detectar essas ondas. A previsão primeiro do Einstein, ele escreveu um artigo sobre isso, né? E a primeira previsão dele é que não deveriam existir ondas gravitacionais. Esse era o artigo dele, o primeiro artigo dele. Aí ele submeteu para uma revista esse artigo, mostrando, olha, a gravitação da relatividade, assim como a newtoniana, não prevê as ondas gravitacionais. Mas aí o editor da revista, quando o cientista escreve um artigo, ele manda o artigo para o editor da revista científica. O editor da revista científica, era uma revista americana, ele passou o artigo para um outro físico revisar. A gente chama isso de revisor. Então, passou para alguém revisar. Esse era um hábito que estava começando naquela época nos Estados Unidos. Não se tinha esse hábito até então na Europa, onde o Einstein costumava publicar. Lá na Europa, você mandava para o editor, ele lia, se ele achava que aquilo era bom e condizia com os tipos de artigo que iam para a revista, ele publicava direto. E o Einstein estava acostumado com isso. E ele chegou nos Estados Unidos, né? Ele era o bambamã, ele era o cara, né? Então ele chegou lá nos Estados Unidos e achou, olha, eu vou mandar um artigo aqui e pronto, né? Tá feita a história, né? E o editor mandou o artigo para o revisor e o revisor voltou o artigo para o editor. Isso é o que acontece hoje. Quando eu submeto um artigo, eu mando para o editor, manda para o revisor manda para mim de novo, se ele achar alguma coisa. Dizendo para o editor que, olha, tinha um erro de matemática aqui. Ele errou, né, o processo. E o editor mandou de novo para o Einstein, que ficou furioso. E escreveu uma carta para o editor da revista, dizendo que jamais tinha dado o direito dele mostrar o artigo dele para outra pessoa, né, mostrar o artigo dele, e que ele jamais iria publicar de novo com essa revista. Só que o comentário da pessoa que revisou o artigo estava correto, tinha um erro. E o Einstein viu que estava errado. E ele corrigiu o erro, e na correção do erro ele percebeu que não, as ondas gravitacionais podem existir. Elas podem existir, diferente do que acontece na mecânica newtoniana, na relatividade existem ondas gravitacionais. E aí mandou o artigo para outra revista e publicou o artigo. Então ele ficou muito bravo, ficou furioso, mas ele se deu muito bem com essa história, né? Ele teria passado um vexame. A gente sabe tudo isso porque essas cartas, essas trocas de correspondência ficaram guardadas. Então é bem interessante para a história da física. O fato é que a relatividade, ela prevê a existência dessas ondas. Se você tiver um corpo denso se movimentando no espaço, ele vai gerar perturbações gravitacionais. Você pode imaginar essas perturbações da seguinte maneira. Se você está aqui perto de uma estrela de nêutrons, vamos lá, estrela de nêutrons, você vai sentir uma força gravitacional. Agora imagina que essa estrela de nêutrons de repente se aproxima de você. O que acontece? A força gravitacional aumenta. E se ela se afasta de você? A força gravitacional diminui. Isso é uma onda gravitacional. A gente perturba o meio, né, com a gravidade de um objeto e essa onda vai se propagando, vai se passando pelo espaço. Basicamente é isso. Essa previsão foi feita antes de 1920. E a gente, então, começou a correr atrás para detectar essas ondas. O problema é que a intensidade, o quanto que vai balançar, é muito pequena. Então, era muito difícil fazer a detecção. Na década de 70, esse físico aqui, chamado Joseph Weber, ele ficou muito famoso. Ele alegou ter detectado ondas gravitacionais. Ele, para detecção, ele pegou... Você está vendo isso aqui? Eu estava passando meu mouse. É um cilindro maciço de alumínio. Tá? Um cilindro maciço de alumínio. E aqui tem vários detectores que ele colocou ao longo do corpo do cilindro de alumínio, né? E o processo de detecção dele seria o seguinte:
Quando uma onda gravitacional passa por um corpo, ela vai deformar esse corpo. Então ela estica e encolhe esse corpo. Esse é o que a onda gravitacional faz, tá? Então esse cilindro, ele seria esticado e encolhido na direção da onda. Se ela vem assim, estica e encolhe assim e tal. Então ele cercou o cilindro de detectores e disse que conseguia detectar. A distorção dele era, que ele alegava detectar, 1 milhão de vezes menor que um átomo no cilindro de alumínio, que tinha 1 metro de diâmetro. Então, 1 milhão de vezes menor que um átomo. Ele disse que podia ver o cilindro mudar de forma numa escala de 1 milhão de vezes menor do que um átomo, né? E aí o problema é que vários físicos depois tentaram reproduzir esse experimento aqui e ninguém nunca reproduziu os resultados dele, tá? Então chegou à conclusão que era um erro experimental. Isso aqui tinha algum equipamento que ele estava enganando ele, não calibrou direito, alguma coisa, né? Antes de julgar a má fé do sujeito, né? Então foi uma falsa detecção que gerou muita confusão na época, tá? A gente foi detectar mesmo as ondas gravitacionais de modo indireto em 1974. Eu falei disso na aula de segunda-feira sobre estrelas de nêutrons, né? Eu falei desse prêmio Nobel aqui, que eles ganharam em 93, tá? Na década de 60, a gente descobriu a existência de pulsares, que são estrelas de nêutrons que têm um campo magnético muito intenso e por esse campo magnético passam partículas carregadas, elétrons e prótons. Quando eles passam pelo campo magnético, eles geram radiação pelo movimento deles acelerado. Então o pulsar, ele é como um farol. Ele tem um eixo de rotação, imagina o pulsar está girando aqui, e ele tem um campo magnético que está cruzado. O campo magnético não está alinhado com o eixo de rotação. O campo magnético está cruzado. Esse campo magnético, quando gira, ele vai passando esse feixe de radiação que as partículas emitem, ele vai fazendo esse movimento que a gente chama de precessão. Precessão é girar em torno do eixo, ó. Então ele faz a precessão. Se você está aí na frente, ó, toda vez que o meu dedo passa por aí, você recebe um feixe de luz. E o pulsar, então, ele pisca, ele pulsa. A frequência desse pulsar é de um pulsar, de mil mais ou menos pulsos por segundo, é da ordem de milissegundo a frequência. Significa que ele pode dar até quase 1000 voltas por segundo, tá? Isso é muito rápido. E ele é muito regular, o pulsar ele não muda a pulsação dele, ele tem esse giro, e esse giro ele é constante, ele não fica alterando, tá? Então, eles detectaram as ondas gravitacionais como? Eles descobriram um sistema binário de estrelas de nêutrons, onde uma delas era um pulsar. E aí, esse movimento do pulsar, né, de precessão, junto com o movimento orbital, era muito bem determinado. Eles conheciam a órbita com grandíssima precisão por causa do pulsar que estava ali, tá? Então, eles tinham grande precisão. E o que eles perceberam é que essa órbita diminuía com o tempo, ela ia encolhendo, ela estava encolhendo. Ela pode encolher quando quando o sistema está perdendo energia. É muito comum, por exemplo, um par de estrelas binárias, uma estrela transferir matéria para outra, nesse processo a órbita muda. Ou então, num par de estrelas binárias normais, elas estarem dentro do que a gente chama de envelope comum, que é uma grande nuvem de gás e elas estarem girando ali dentro, tá? Isso é muito comum. Acontece em vários sistemas astrofísicos. Mas não é o caso dessas estrelas de nêutrons. Quando eles foram estudar como que elas poderiam estar perdendo energia para a órbita encolher, eles chegaram à conclusão que a única explicação possível é que esse sistema estivesse perdendo energia por ondas gravitacionais. Aqui estão os dados dele, a previsão teórica deles, das observações, né? Agora, né, de 75 a 2005. Mas eles observaram por um tempo menor. E eles, com isso, demonstraram de maneira indireta que existiam ondas gravitacionais. Indiretas por quê? Porque eles não detectaram as ondas. Eles detectaram a diminuição da energia do sistema, porque as ondas estão levando a energia do sistema embora. Quando você mexe e propaga aqui, né, e essas ondas vão se propagando, elas estão carregando energia. Elas estão levando a energia embora. Então, elas carregam a energia do sistema. Como consequência, a órbita encolhe e eles eventualmente vão fundir, tá? Eles vão fundir, vão colidir e eles detectaram isso e ganharam o Prêmio Nobel em 93. A primeira detecção direta mesmo aconteceu só em 2016 com o LIGO.
Essa daqui é uma fotografia do LIGO. O LIGO é um observatório de ondas gravitacionais, que fica nos Estados Unidos. Você pode perceber aqui, ó, nessa bela fotografia dele, aqui está, digamos, a parte operacional do laboratório, né? Aqui, ó, os carrinhos dos cientistas e tal, né? Aqui está a parte dos equipamentos. Você percebe que tem um túnel bem grande, que vai bem longe, são 4 quilômetros de túnel para cá, tá? E outro túnel para cá também, eles são perpendiculares, eles formam um ângulo de 90 graus um com o outro, tá? Dentro desse túnel tem um feixe de laser super preciso, que bate lá no final e volta, bate no final e volta. O que eles fazem para detectar as ondas gravitacionais com o LIGO é o seguinte: a onda gravitacional vem e passa por um braço. Ela passa num ângulo por um braço e no outro ângulo pelo outro. Quando ela passa pelo braço, ela encolhe e estica o braço. Só que como passa um laser, eles conseguem detectar esse encolhimento e esse esticamento do braço. Agora, muita coisa pode fazer um braço encolher e esticar, ele pode vibrar. Isso pode também falsificar os dados. Por isso, o LIGO, na verdade, são 2 observatórios, um em cada extremo aqui dos Estados Unidos. Ó. Eles estão 2 observatórios a 3.000 quilômetros, um de distância um do outro. Nessa distância, a luz leva 10 milissegundos, 10 milésimos de segundos para ir de um lado para o outro. Você pode achar que 10 milésimos de segundo é pouca coisa, mas para um laboratório de física de precisão, 10 milissegundos é uma eternidade. A gente mede isso com muita facilidade, tá? Então, o que acontece, gente, é o seguinte: quando a onda gravitacional vem e encontra o planeta Terra, ela passa nos 2 observatórios, né? Ela vai ter que passar nos 2, porque a onda gravitacional não vai passar só num, ela vai passar nos 2. Se for um falso alarme, uma vibração, alguma coisa, vai estar acontecendo num observatório só e não no outro. E mais, quando ela passa pelos 2 observatórios, a gente sabe que dependendo do ângulo que ela for incidir, né, pode ter uma diferença de até 10 milissegundos. Você imagina que a onda passou em um, bem no caminho deles, né? Passou primeiro em um e depois no outro. Então, por isso, os astrofísicos conseguem calibrar da onde está vindo a onda e se é mesmo uma onda gravitacional. Porque os 2 observatórios têm que fazer exatamente a mesma detecção. Isso é muito importante. A detecção tem que ser igual nos 2 para ser um sinal positivo, tá? Então, esse aqui é o LIGO. E em 2016, ele fez a primeira detecção, tá? Na verdade, desculpa, ele divulgou em 2016. Eles levaram 6 meses para divulgar. Por que eles levaram 6 meses para divulgar a descoberta deles? Por causa do senhor Weber. Eles não queriam passar o papelão que o Weber passou, né? Então, eles queriam ter certeza absoluta de que eles tinham feito a detecção, tá? Eles levaram 6 meses estudando. Isso eu acho um exemplo muito bonito dentro da ciência, porque esses caras ganharam Nobel depois. São 2 prêmios Nobel pela detecção de ondas gravitacionais. O prêmio Nobel que o Russell e o Taylor ganharam, isso em 93, pela descoberta de 74. O Weber podia ter ganhado um prêmio Nobel, mas se atropelou em divulgar os resultados, né? Se atropelou. E eles ganharam o prêmio Nobel também, claro, né? Então, veja, eles tinham concorrentes, tá? Tem outros laboratórios querendo detectar ondas gravitacionais. Mas eles souberam esperar, souberam ter paciência, souberam analisar os dados, souberam fazer o contraditório, né? Análise contraditória dos dados. Ó, bota um advogado do diabo aí, né? Como diz a expressão, para analisar onde a gente pode estar inventando a onda gravitacional. Então, os caras foram muito, muito sérios nesse trabalho, tá? E detectaram. Hoje, são várias detecções, várias, a gente conhece várias detecções. Eu vou mostrar um videozinho para vocês de como funciona o esquema dos lasers, tá? Olha só, o esquema dos lasers... Opa, deixa eu só parar aqui, que eu não vi que eu tinha deixado o meu banner aqui do Instagram na frente de vocês. Desculpa aí, pessoal. Como é que vai funcionar o esquema do laser? Ó, aqui, você está vendo só o esquema dos lasers, sem os braços, o laboratório. Então, num dos braços, num ponto do laboratório, sai um feixe de laser. Esse feixe de laser, ele é separado por um espelho que faz uma semi-reflexão. Metade da luz vai para um lado, metade da luz vai para o outro. Isso é muito importante para que esse feixe de laser
ele esteja num estado físico que a gente chama coerente. Ele precisa estar vibrando todo da mesma forma, tá? A luz precisa estar nesse estado físico chamado de coerência, tá? Ele faz isso, aí ele bate no espelho lá atrás, no braço, lá atrás do observatório e volta. Quando ele volta, eles se encontram aqui e uma parte deles vai bater no sensor, que é esse que está no lado direito inferior aqui, onde está piscando ali, tá? O que acontece, gente? O laser é uma onda eletromagnética, então tem um símbolozinho aí de uma onda. A onda bate no espelho lá atrás, a 4 km de distância, e volta. As duas ondas estão voltando. Elas vão se encontrar ali e bater no sensor. Quando elas chegam no sensor, é para elas estarem alinhadas, a gente diz em fase. Mas agora, se passou uma onda gravitacional, ela vai esticar os braços, eles vão se movimentar. E eles não se movimentam iguais, porque depende do ângulo que a onda incide. Então, no detector, uma hora dá um cancelamento das ondas, outra hora dá uma construção das ondas, uma interferência destrutiva, uma interferência construtiva. E a gente vê esse processo, a intensidade ali no sensor aumenta e diminui, aumenta e diminui. O processo básico é esse. Você pode imaginar que, evidentemente, tem uma série de calibrações por trás desse esquema aqui, né? Mas o processo básico é esse. A detecção é feita desse jeito aqui, olha só. O que você está vendo aqui é uma medida de esticamento do braço. Aquele aumentar do brilho e o diminuir do brilho do sensor é traduzido nisso. Então, quando passa uma onda, eles percebem que o braço começa a vibrar, ó. Ele estica para um lado, estica para o outro, estica para um lado, estica para o outro. Isso daqui é a detecção em um dos observatórios, o de Hanford. Isso daqui é no outro observatório, ó. E você percebe que os dois dados, eles estão sincronizados, eles funcionam, eles vão direitinho juntos, tá? Você percebe também que há uma linha grossa e uma linha fina. A linha grossa são os dados experimentais e a linha fina é a previsão teórica. Previsão teórica para quê? Para a fusão de um par de buracos negros, por exemplo, ou de estrelas de nêutrons. Então, o par está girando, esse par a órbita vai encolhendo até que ele se funde. Então, a previsão é que, no começo, a deformação do braço, ela está de maneira bem irregular. À medida que eles vão se aproximando, aumenta a intensidade da onda, o esticamento e contração, e aumenta a frequência também, ó, porque eles giram cada vez mais rápido. Então, vai aumentando a frequência, tá? E aí até que para tudo. É o que tem aqui. Com base nisso, se detecta as propriedades aqui dos buracos negros, estrelas de nêutrons, o que quer que seja que o detector pegue. Esse detector tem uma precisão, isso aqui é deformação, tá? Em metros. Esse detector, ele tem desculpa, não está em metros não, está em outra unidade, é relativo. Mas ele tem uma precisão para detectar uma contração no braço de 4 quilômetros, que é do tamanho de um próton. Então, é um braço de 4 quilômetros que ficou meio próton maior, meio próton menor, meio próton maior, meio próton menor. Isso é muito preciso e a gente só consegue fazer isso por causa daqueles raios lasers. Na verdade, ele não vai e volta uma vez só, né? Ele vai e volta várias vezes, é um esquema bem mais sofisticado do que isso, tá? E, de novo, só é confiável porque a gente sabe que os dois observatórios, olha aqui, ó, os dois dados colocados juntos, né? Eles foram deslocados um pouquinho por causa daquela questão do tempo, né? Que a onda vai demorar para passar de um para o outro. Os dois coincidem, tá? Os dois coincidem, então a gente sabe que realmente fizemos a detecção, tá? Ela é coerente. E, além do mais, ela está dentro da previsão teórica que a gente espera para a fusão. Com isso, a gente pode estudar, você pode imaginar, né, um monte de coisas sobre esses objetos, buracos negros, estrelas de nêutrons, e as ondas gravitacionais em si também. Tá? Isso que é interessante. Vamos ver algumas aplicações que a gente pode fazer. Uma das aplicações mais interessantes que a gente pode fazer é testar aspectos da teoria da relatividade geral. Não sei se vocês sabem, devem imaginar, que há concorrentes para a teoria da relatividade geral. Há físicos que tentam modificar a teoria da relatividade geral para explicar melhor, por exemplo, matéria escura, para explicar melhor energia escura, para explicar melhor N coisas, tá? Tem coisas que a gente precisa entender melhor. Há teorias concorrentes da relatividade geral. E às vezes elas fazem previsões diferentes. Uma previsão muito interessante, que às vezes é diferente, é a previsão sobre a velocidade das ondas gravitacionais. Para algumas teorias, a velocidade das ondas gravitacionais é menor do que a velocidade da luz.
para a teoria da relatividade geral, as ondas gravitacionais se propagam à velocidade da luz. Para algumas teorias, a velocidade das ondas gravitacionais deve depender da direção em que elas se propagam. Na relatividade, não. Então, um dos resultados que pode ser testado é qual é a velocidade das ondas gravitacionais, e essa velocidade varia com a direção, ou seja, se eu olho para uma direção do céu é uma velocidade, se eu olho para outra é outra velocidade. Isso aqui é um artigo que eu peguei, é muito citado na área de ondas gravitacionais, de 2020, tá? Nesse artigo, cada GW desses que vocês estão vendo é uma detecção de onda gravitacional. Aqui é unidade de tempo no esquema americano, né? 15 é o ano, 2015, 09 é o mês e 14 é o dia. Então, 14 de setembro de 2015, a primeira detecção de onda gravitacional que foi feita, tá? E aqui seguem várias outras aqui, até 2017, tá? Tem um monte de ondas já feitas. O que essas ondas gravitacionais aqui têm de interessante? São ondas gravitacionais, nesse artigo aqui, em que eles conseguiram perceber que a onda passou primeiro num detector e no outro. E pela diferença dos detectores, eles sabem o tempo, a velocidade com que ela está se propagando, se eles têm um ângulo. Então, eles têm uma maneira de detectar o ângulo com que a onda vem, eles percebem a fonte de outra forma, e eles conseguem calcular o tempo, então, a velocidade com que ela se propagou, porque eles têm o tempo. E aí eles fazem um cálculo. Aqui tem um cálculo estatístico, tá? É uma grandeza estatística que se chama probabilidade de densidade. O que é importante nessa probabilidade de densidade, vamos pegar essa curva aqui, meio amarela aqui, ó, da GW170814, é que você tem uma probabilidade de que a onda tenha velocidade igual à velocidade da luz. 1 quer dizer mesma velocidade da luz. E existe uma probabilidade, um erro na minha medida, que ela seja um pouco menor, um pouco maior. Uma medida só, como essa daqui, não é muito precisa. Às vezes as medidas são bem pouco precisas, como essa laranja, tem incertezas no experimento. Mas o que eles fizeram foi combinar todas essas medidas, usar a estatística de todas elas juntas, para fazer uma análise mais precisa, tá? Quem gosta de matemática e de estatística, fizeram uma análise bayesiana aqui, uma estatística mais avançada. E o interessante, então, é que eles têm a curva combinada, que é essa azul escura que está quase junta com essa clarinha aqui, ó, tá? Nessa curva combinada, eles conseguiram demonstrar que as ondas gravitacionais se propagam à velocidade da luz, como previsto pela teoria da relatividade geral do Einstein. Eles também conseguiram demonstrar nesse experimento de que elas não dependem da direção, como previsto pela relatividade geral. Então, algumas concorrentes à teoria da relatividade geral caíram nesse experimento. Esse experimento não é o único que detectou velocidade de ondas gravitacionais. Antes dele, os físicos usaram um experimento um pouco menos preciso, que é o experimento quando você detecta uma onda gravitacional, mas você também enxerga no visível, com o telescópio, a explosão no céu. Tá? Às vezes a gente consegue. Então a gente tem a medida da onda gravitacional e a gente tem a medida da luz. A explosão vai aparecer em ondas de raios gama, muito energética. Tá? Então tem que ser um telescópio que observe em raios gama, como o telescópio Fermi da NASA. Você observa a onda gravitacional e você observa as ondas de raio gama. Raio gama é luz, tá? Raio gama se propaga à velocidade da luz. Se as duas chegam juntas, então você sabe que as duas viajam com a mesma velocidade, né? O problema da detecção com as ondas de raio gama é que o raio gama ele é emitido pela explosão que acontece lá quando se funde os objetos. Então ele depende muito dos detalhes físicos dessa explosão. Então a sua medida depende de modelo sobre como acontece a fusão dos objetos, né? Aqui não depende, aqui depende só de como ele está passando pelos seus detectores. É uma medida mais independente. Tá? Então, mas são duas medidas diferentes que deram resultados iguais. Muito interessante. Tá? Uma das coisas que a gente tem aprendido, eu falei que foram feitas muitas detecções, né? É sobre as fusões de buracos negros e estrelas de nêutrons. Esse daqui é um diagrama que mostra algumas fusões, tá? Para os buracos negros. Ela mostra, olha só, tem vários tipos de fusões aqui, não quero entrar nos detalhes, porque a live não é sobre fusão de buraco negro, é sobre onda gravitacional. Mas ela permite que a gente detecte a massa
dos dois primordiais, dos dois buracos negros primordiais, e a massa do buraco negro final. E a gente tem feito várias detecções de buracos negros aqui, ó, dessas massas indo para massas maiores, e também estrelas de nêutrons, tá? Então a gente também consegue detectar estrelas de nêutrons. Tudo isso com ondas gravitacionais. Então, as ondas gravitacionais, elas têm se tornado uma ferramenta astrofísica para a gente poder aprender sobre esses objetos. Isso é muito interessante, né? Outra coisa que a gente tem feito com ondas gravitacionais, muito legal, tem a ver com a live de terça-feira, é medir distâncias muito grandes no universo, em escalas cosmológicas. Até então, a gente usava supernovas para medir distâncias cosmológicas, né? Mas as ondas gravitacionais, elas têm uma peculiaridade que a gente mede a distância diretamente até o objeto também, sem nenhuma, ou quase nenhum modelo, tá? Isso acontece, isso a gente consegue fazer por causa dessa característica de quando acontece a fusão aqui, ó. Ela vem, né, a onda com uma intensidade constante e ela começa um crescente de intensidade. O crescente de intensidade, ele está associado a um aumento da frequência. Então, aumenta a intensidade e aumenta a frequência. Quando você faz um modelo para a fusão dos buracos negros e a emissão das ondas gravitacionais, antes da fusão acontecer, antes de chegar nesse ponto aqui, né, você consegue mostrar que a forma como essas duas coisas estão casadas depende da distância do objeto. Isso é muito interessante. Porque, claro, quanto mais longe está o objeto, menor é a intensidade dele, né? Então a gente consegue determinar a distância por causa dessas duas grandezas, tá? Isso é muito legal e permite a gente, na cosmologia, ter uma ferramenta independente para medir distâncias. Aqui tem umas medidas, olha só. Sempre que você vê GW, alguma coisa, é aquilo, uma gravitational wave, tá? Uma onda gravitacional. Foi descoberta aqui, ó, 14 de setembro de 2014, como eu disse, estava a 1,3 bilhões de anos-luz da Terra, tá? Essa daqui estava a 1,4 bilhões de anos-luz. E essa daqui estava a 3 bilhões de anos-luz. Bilhões de anos-luz, gente, está na escala que a gente consegue fazer medidas com supernovas. Então é muito interessante, porque eu tenho uma forma independente de medir distância e eu posso, inclusive, testar se o meu método de medida de distância com supernova está certo ou não, eu posso calibrar. E para que isso é importante, professor? Lembra que eu falei na quarta-feira que a medida de distância com supernovas levou os físicos à conclusão de que o universo está sofrendo uma expansão acelerada. Se a gente estiver medindo errado a taxa, a distância com as supernovas, a gente está concluindo errado que o universo está se expandindo acelerado. Se a gente está errado na conclusão de que o universo se expande acelerado, significa que não tem energia escura, porque a energia escura é colocada para explicar a expansão acelerada, e a expansão é considerada acelerada por causa da medida das supernovas. Então aqui a gente tem uma maneira independente de testar isso aí. Infelizmente, a gente ainda tem poucas medidas importantes dessas, tá? E é preciso esperar o equipamento funcionar mais anos aí para ter mais dados. Não dá para fazer a calibração ainda direito, tá? Mas os físicos estão atrás disso. Estamos muito interessados nessa calibração. Todo mundo está super interessado nisso daqui, para testar. Outra coisa interessante que as ondas gravitacionais permitem fazer dentro da astrofísica é estudar a teoria do Big Bang lá no comecinho. Tem uma teoria dentro da teoria do Big Bang que chama a teoria da inflação cosmológica, que prevê que o universo, no começo, sofreu uma expansão muito grande. A gente diz que a expansão foi inflacionária, tá? Isso é uma das teorias dentro da teoria do Big Bang. Ela complementa a teoria do Big Bang. Essa teoria da inflação, ela prevê que as ondas gravitacionais, elas devem ser polarizadas. O que é polarizado? Quando a gente tem uma onda, pensa numa onda, por exemplo, uma onda como a luz, né? A gente pode ter o campo elétrico oscilando nesse sentido, nesse sentido, nesse sentido, nesse sentido. O campo elétrico pode oscilar num outro sentido também, e no outro sentido. Às vezes essas ondas, por algum efeito físico, oscilam só num sentido. O normal é que elas oscilem em vários sentidos ao mesmo tempo, tá? Então elas estão não polarizadas, elas não têm um polo, elas oscilam em todas as direções. Algumas coisas físicas fazem elas se polarizarem. Não vou entrar aqui nesse detalhe, porque também a live não termina nunca.
Mas a teoria da inflação prevê que essas ondas gravitacionais lá do começo do universo podem ser polarizadas. O que você está vendo aqui, gente, é um mapa de polarização dessas ondas primordiais, tá? A gente não vai ver direto as ondas primordiais gravitacionais, mas a gente vê o efeito delas em outras coisas. Por exemplo, num tipo de radiação chamada radiação cósmica de fundo, que também é um sinal primordial do universo. De novo, teria que fazer uma live sobre cosmologia. O fato é que isso aqui são dados de um telescópio chamado BICEP-2. O BICEP-2 é um telescópio que está lá na Antártica, tá? E ele observa atrás dessas polarizações. Aqui tem os vários alinhamentos. E a gente teve, de novo, um falso alarme com ele, tá? De novo, lembrando do Weber, né? Em 2014, eles anunciaram que tinham detectado as polarizações, confirmando a teoria da inflação. Seria a primeira confirmação mais séria da teoria da inflação, tá? A primeira mais importante. A gente tem outras confirmações, mas essa seria muito importante. Depois se descobriu que, infelizmente, tinham interpretado os dados errados. A polarização não era devido ao Big Bang, à inflação, mas era uma coisa muito mais trivial. A radiação sofreu efeitos quando passou pela poeira da nossa galáxia. Eles corrigiram e não acharam. O telescópio continua funcionando, continua procurando a polarização. E para encerrar, gente, eu só quero mostrar para vocês que tem muito mais por fazer. Aqui, nesse gráfico, você vê o período das ondas. A gente detecta ondas gravitacionais de milissegundos a segundos de período, tá? De tempo que leva para a onda oscilar. E isso a gente faz com os interferômetros terrestres. Isso aqui é outra do amigo lá do LIGO, né? Tá? Os interferômetros terrestres. Com esse período, a gente consegue detectar pulsares, estrelas de nêutrons, buracos negros, todos pequenos, tá? Mas a gente, se tiver detectores melhores, a gente pode detectar objetos diferentes, objetos muito grandes, estrelas normais, inclusive, que colapsam, tá? Para isso, a gente precisaria de um detector como esse, com os braços muito mais compridos. Tão compridos que não dá para colocar na Terra. Não teria como a gente colocar isso no planeta por causa da geometria, por causa do relevo, por causa de tudo. A gente poderia fazer um interferômetro desse no espaço. Um satélite num lugar, outro satélite em outro lugar. A gente pode usar também pulsares. Não vou entrar nos detalhes como é que seria isso, mas é uma rede de pulsares pela nossa galáxia para detectar a fusão de buracos negros supermassivos. Aqueles buracos negros que eu mostrei para vocês, que a gente detectou, são todos buracos negros estelares. Nenhum deles é um buraco negro supermassivo. Ó. No final, a massa máxima deles é 200 massas solares, tá? 200 vezes a massa do Sol. A gente quer poder detectar a fusão de buracos negros que estão no centro de galáxias, através das ondas gravitacionais que eles emitem. Mas esses buracos negros emitem as ondas com um período da ordem de anos. Então a gente não conseguiria. E existe a ideia ainda da polarização da radiação cósmica de fundo, que eu estava falando um pouquinho antes para vocês, tá bom? Então, gente, era isso que eu queria mostrar hoje, que faltava isso aqui, né, para nossa live, né, a nossa semana da astrofísica relativística. Várias perguntas sobre ondas gravitacionais. Legal. Vamos ver aqui, então. Matheus perguntou assim, é normal ter um sistema binário de estrelas de nêutrons? Sim, Matheus, é normal. Não é uma coisa incomum. Na verdade, 60% das estrelas estão em sistemas binários, tá? Mas estrelas normais. Aí, quando elas morrem, muitas vezes as duas se transformam em estrelas de nêutrons, depende da massa delas. Então é uma coisa normal, não é tão incomum assim, não. Ricardo, a onda gravitacional pode afetar a coesão de átomos? Não, Ricardo, porque, veja, a onda gravitacional, quando ela passa pelo braço ali do detector, são 4 quilômetros de braço. E o que ele muda é o tamanho de um próton, em 4 quilômetros. Então imagina, dentro de um átomo, o que vai mudar? Nada, né? Então não chega a afetar a coesão dos átomos, tá? É só um esticamento e compressão realmente ali, mas não nesse nível aí. Até porque a intensidade dessas ondas também é bem baixa, tá? O Márcio, oi Márcio,
Existe alguma correlação entre as ondas gravitacionais e aquela subpartícula chamada graviton? Muito interessante a pergunta do Márcio, porque tem dentro do modelo de física de partículas, a gente tem as partículas, elétrons, neutrinos, muons, prótons, etc., quarks, etc., né? E a gente tem as forças a que elas estão submetidas. Por exemplo, um elétron. Um elétron, ele sofre força elétrica, força eletromagnética, que é uma força só, eletromagnética, mas o elétron também sofre força fraca e sofre força gravitacional. Mas um elétron não está sujeito à força forte, que é a força que mantém os prótons e os nêutrons unidos dentro do núcleo. O elétron não sente a força forte. A gente, nesse modelo, faz uma interpretação das forças como sendo troca de partículas que a gente chama portadoras de força. Então, dois elétrons que sentem a força eletromagnética, eles são interpretados na física de partículas como dois elétrons trocando fótons, partículas de luz. O fóton é a partícula da onda eletromagnética. Na ideia de que a gravidade é uma força, e poderiam existir os gravitons. Mas na relatividade geral, a gravidade não é vista como força. Então, na verdade, o graviton ele é uma expectativa que poderia acontecer se a gravidade fosse uma força, se a relatividade geral estivesse errada. Mas como no momento é a teoria de gravitação que a gente tem, o graviton não existiria. Mas se o graviton existisse, Márcio, ele seria a partícula que iria, digamos assim, transportar as ondas gravitacionais. Assim como o fóton é a partícula das ondas eletromagnéticas. A gente falar de onda eletromagnética e falar de partícula de fóton é a mesma coisa, né? O graviton seria isso, seria a mesma coisa. Ele seria uma partícula do campo gravitacional. Só que o campo gravitacional a gente sabe que é de uma natureza diferente de um campo elétrico. Porque o campo elétrico é uma força. O campo gravitacional, para o Einstein, é uma deformação do espaço-tempo. Yuri, se a onda se deslocar na velocidade da luz, nós não veríamos onda de luz? A gente vê, Yuri, a onda de luz que vem da explosão, digamos assim, do objeto. A onda que a gente vê gravitacional vem da deformação do espaço-tempo. São duas ondas diferentes, acontecem no mesmo objeto, mas por motivos diferentes. A gente vê as duas, vemos as duas. Não tem problema. O Jorge colocou o seguinte: objetos parados não geram ondas gravitacionais, ou somente objetos em movimento geram ondas gravitacionais. Ótima questão, Jorge. Como tem que perturbar o espaço-tempo, objetos parados não geram ondas gravitacionais, tá? Tem que estar em movimento. Mas ele não precisa necessariamente estar se movimentando pelo espaço. Pode estar, por exemplo, uma estrela de nêutrons girando em torno do próprio eixo e gerando ondas gravitacionais também, por dois motivos. Primeiro porque quando um objeto muito massivo gira, a gente diz que ele arrasta o espaço-tempo junto com ele, tá? A gente conhece essa solução como solução de Kerr, ou solução de buracos negros de Kerr, que era um matemático que resolveu isso. Se aplica para estrelas de nêutrons também. Então, só por isso você já gera uma perturbação no espaço-tempo, mas não é de uma frequência e de uma intensidade que a gente detecte hoje. Agora, uma estrela de nêutrons, ela tem irregularidades na superfície dela, ela tem uma crosta, e a gente sabe que podem existir, inclusive, uma espécie de terremotos na superfície de uma estrela de nêutrons. Então você pode imaginar uma região um pouquinho mais densa na superfície de uma estrela de nêutrons, girando em torno de 1000 vezes por segundo. Isso gera uma perturbação bem mais parecida com uma onda. Então, mas precisa ter um movimento. Se você tivesse um objeto completamente parado, sem rotação nenhuma, não teria onda mesmo. O Célio, as ondas gravitacionais detectadas foram produzidas pela órbita de duas estrelas de nêutrons em torno uma da outra. Ou foram causadas pela fusão delas? Pela órbita, Célio, pela órbita. Quando eles entram em órbita, né? Deixa eu compartilhar a imagenzinha aqui, que eu tenho aqui, só um minutinho, Célio. Cadê? Aqui. Quando elas estão em órbita, olha só, tá? É a órbita, o movimento orbital, uma girando em torno da outra, que está fazendo a fusão, está fazendo as ondas. Elas não estão colidindo frontalmente, não é isso?
Elas estão girando, elas são um sistema binário girando. Nesse movimento é que as ondas vão se propagando, tá? Vamos ver aqui algumas perguntas mais. Luciano, as ondas gravitacionais se propagam como ondas de choque esféricas em todas as direções ou se propagam no plano orbital dos buracos negros em colisão? Muito interessante a sua pergunta, Luciano. Elas se propagam, quando você tem esse movimento, para responder a sua pergunta, você tem que imaginar o seguinte, olha só, Luciano. Imagina que elas estão girando aqui nesse plano, tá? Então, estão girando nesse plano. Se você estiver em cima, uma hora uma estrela está mais perto de você, outra estrela está mais longe. Quando ela se movimenta, elas mudam a distância relativa em relação a você, não mudam? Então a intensidade da onda vai mudar, a intensidade do campo muda para você. Só que a intensidade do campo muda muito mais se você estiver no plano. Então elas se propagam esférica, tá? Elas saem em todas as direções, mas a intensidade não é igual para todas as direções. A intensidade é diferente no plano para as outras direções aqui. Se você estiver bem em cima, você pode ver que a distância não está mudando, né? A intensidade não vai mudar. Então, bem em cima, não tem, né? A intensidade seria zero. Então, é esférico, mas não é simétrico, tá? Muda com a direção. O plano é mais intenso. Muito, muito boa pergunta, Luciano. Vamos ver aqui a Fernanda. Professor, então as ondas gravitacionais viajam na mesma velocidade que a luz. Isso mesmo. Achei que nada viajasse mais rápido ou igual à velocidade da luz. Muito bom, Fernanda. Mais rápido, não. Mais rápido, nada pode viajar mais rápido do que a luz, segundo a teoria da relatividade. Mas igual à velocidade da luz, qualquer perturbação que não seja uma partícula com massa. Qualquer coisa que não tenha massa se propaga à velocidade da luz. Se amanhã depois a gente descobrir uma coisa na natureza, uma partícula que não tenha massa, essa partícula, e não seja o fóton, uma partícula de luz, ela vai se deslocar à velocidade da luz. No caso, as ondas gravitacionais são perturbações no espaço-tempo. Não são uma partícula, não tem massa. Então vão se propagar à velocidade da luz por causa disso. Se não tiver massa, se propaga à velocidade da luz. Há uns anos atrás, não sei bem te precisar agora, acho que há uns 20 anos atrás, existia uma expectativa muito clara na comunidade de física de partículas de que os neutrinos deveriam ter massa. E depois a gente descobriu, inclusive observando o Sol, que os neutrinos tinham massa. E é muito baixa. Então, antes disso, se esperava que o neutrino fosse uma partícula que se propagasse à velocidade da luz, assim como os fótons. Mas hoje a gente sabe que não é assim. O Luvem colocou assim: não deveríamos estar imersos em um mar de ondas gravitacionais, já que o universo com pouca expansão deveria ter uma concentração muito, muito alta de matéria que interagia? Sim, e a gente deve estar mesmo imerso no mar de ondas gravitacionais, assim como a gente está imerso no mar de ondas eletromagnéticas. A gente recebe ondas na faixa do visível, do raio-x, do raio gama, micro-ondas, ondas de rádio. Só que para a gente detectar cada uma delas, a gente precisa de detectores específicos. Ondas de rádio com aquelas antenas de rádio gigante. Ondas de rádio gama com satélites espaciais. A mesma coisa acontece com as ondas gravitacionais. A gente pode estar num mar de ondas gravitacionais, cada uma com uma frequência diferente. Então, assim como a onda eletromagnética pode ter vários tipos de frequências, as ondas gravitacionais também. E aí, o que a gente sabe é que precisaria de detectores diferentes. Para cada tipo de onda, um tipo de detector diferente de acordo com a frequência dela. Então, a gente não está vendo. A gente só agora que a gente começou a ver algumas frequências, né, que correspondem ali aos períodos que o LIGO observa. Vamos ver aqui. O Carlos colocou o seguinte: se os buracos negros supermassivos têm ondas gravitacionais da ordem de anos, então o Big Bang tem uma onda gravitacional primordial. E ela seria do tamanho do universo inteiro. Perfeito, Carlos, perfeito. O Big Bang tem uma onda gravitacional que o tamanho do universo inteiro, como você falou, e o período é da ordem do tamanho da idade do universo. Exatamente isso.
Muito bom. Ricardo, as ondas gravitacionais sofrem influência da expansão do universo? Sim, Ricardo, elas sofrem também o redshift. Mesma coisa, expansão, né? Dos comprimentos de onda e tal. E também perdem energia. É possível detectar ondas gravitacionais, pergunta o Célio, produzidas continuamente pela órbita em torno de uma estrela de nêutrons em torno da outra? Até uma certa frequência, Célio, aquilo que eu estava falando antes. Existem ondas gravitacionais de várias frequências diferentes, tá? Depende do fenômeno. Quando você pergunta uma órbita contínua, eu estou imaginando que você está pensando num sistema que ainda esteja distante, não esteja colapsando. Qual é o problema de um sistema que os objetos estão mais distantes? Os objetos eles giram mais devagar. O período das ondas vai ser diferente. A diferença de espaço entre as cristas das ondas vai ser diferente. E aí a gente não detecta, não porque não seja possível, porque o nosso detector não está pegando. Então, se a gente tiver um detector, nesse caso, poder fazer interferometria no espaço com satélites, para ter um comprimento não de 4 quilômetros no braço, mas de 200 mil quilômetros, 1 milhão de quilômetros, 10 milhões de quilômetros, aí a gente pode pegar, né? A distância Terra-Sol é 150 milhões de quilômetros. Então, imagina, se a gente pudesse ter um interferômetro gigante no espaço, nossa, seria maravilhoso, né? Aí a gente poderia pegar muitas coisas, inclusive isso daí. Vamos ver aqui, ó. O professor Cícero colocou o seguinte: é possível ocorrer algum tipo de refração ou difração nas ondas gravitacionais? Existe previsão teórica sobre a alteração da velocidade dessas ondas, como a luz muda de velocidade ao mudar de meio? Sim, Cícero, esses efeitos podem acontecer, tá? Se ela passa por regiões que têm matéria. Então, ela vai interferir com a matéria ali naquelas regiões. Então, ela pode sofrer vários efeitos assim. Só que os efeitos que ela sofre não são exatamente todos iguais aos de uma luz normal, mas se ela passar por uma região que tenha matéria, ela pode sofrer esses efeitos. Por exemplo, eu tinha mostrado para vocês ali a questão da polarização das ondas gravitacionais. Deixa eu mostrar aqui lá no final. Esse efeito cosmológico de polarização é um efeito pelas ondas gravitacionais na inflação passarem por regiões com densidades muito altas. E é uma polarização, assim como acontece com onda eletromagnética, com onda da luz. Né? Então, sim, pode sim, bem legal, isso bem interessante. Muito bem, gente, já estamos aí chegando a 1h10 de live, muito bom. Tem mais algumas perguntas aqui. Vamos ver aqui. O Carlos colocou, por exemplo, isso daqui. Ó. Carlos, eu não conheço esse projeto. Confesso que eu não conheço, que eu tenho que pesquisar sobre ele. Nunca li sobre esse projeto, não saberia comentar. Tá? Hamilton, ondas gravitacionais poderão auxiliar na compreensão da matéria escura? Sim, podem ajudar na compreensão da matéria escura, especialmente se a gente conseguir fazer essa tal da detecção para as ondas gravitacionais primordiais aí do universo, lá na inflação. Porque a matéria escura era presente e importante nessa época. Então, pode ajudar, por exemplo, se a gente conseguir fazer essa detecção. Esse BICEP está trabalhando, tá? E tem outros telescópios atrás desse tipo de detecção. Então, poderia sim, seria bem interessante. Vamos ver aqui. O Frederico, chega atrasado, não tem problema, chega mais, chega aí. Essas ondas não precisam de matéria para se propagar? Não, Frederico, isso também é semelhante às ondas eletromagnéticas, às ondas de luz. Elas se propagam no vácuo, não precisam de matéria. Elas são a perturbação do espaço-tempo. Você faz a onda num local e ela se propaga, que nem a onda eletromagnética. Então, se propaga do mesmo jeito, muito interessante.
O Fábio está colocando assim, ó, qual a aplicação e utilização das ondas gravitacionais? Hoje, Fábio, a principal aplicação delas está sendo estudar como que é o interior e a fusão de estrelas de nêutrons e como são uma fusão, como acontece fusão de buracos negros. Então, a gente tem modelos de como essa fusão deve ocorrer. A gente normalmente não observa com grandes detalhes no visível, né? Especialmente buraco negro, não observa nada quase. Estrela de nêutrons, a gente observa a explosão de raio gama, mas não é tão ilustrativo. As ondas gravitacionais ajudam muito a entender isso. Então, essa hoje seria a maior utilização, maior aplicação, a mais importante, digamos. Mas a gente espera poder fazer outras aplicações importantes. Por exemplo, medir distâncias em escalas muito grandes no universo, escalas cosmológicas. Essa ainda não é uma aplicação importante, porque a gente ainda não conseguiu muitas medições assim, mas a gente espera que nas próximas décadas a gente consiga. E seria, nossa, muito legal se a gente conseguisse fazer isso. Vamos ver. O Djalma colocou, né? Qualquer partícula que não tem massa viaja à velocidade da luz. É isso mesmo. Simplesmente se desloca à velocidade da luz. É bem isso aí, Djalma. Exatamente isso. É uma previsão da relatividade. Tá? O André está perguntando o seguinte: se pode duas ou mais ondas colidirem? Ondas, aqui vale para todo tipo, tá, André? Não só onda gravitacional. Ondas não colidem. Ondas interferem. Uma onda passa por dentro da outra onda, só, tá? Então você não faz a colisão de ondas, você faz só a interferência. Eu estou procurando aqui se eu tenho uma. Eu estava procurando se eu tinha uma imagem legal aqui. Eu sei que eu tenho uma imagem legal, mas não tô achando ela aqui agora para mostrar para vocês interferências de ondas, tá? Mas as ondas, elas interferem. O que seria uma interferência de onda, né? É quando uma onda, ela está passando, tem uma crista e passa outra. Aí as duas ondas podem se somar ou elas podem se cancelar. Mas elas, passando dali, elas vão embora. Então, não teria, tá? Aqui eu tenho uma imagem, eu achei uma imagenzinha aqui no meu computador, mas não é tão legal. Então elas não colidem, elas passam uma pela outra e vão embora. Como uma onda na água também, né? Você pega uma superfície bem lisa de água, joga uma pedra de um lado, joga uma pedra do outro, vai gerar ondas. Essas ondas vão se propagando, elas passam uma pela outra e vão embora. Não colidem exatamente, né?